Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O puritanismo, que é um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus, é o tema da lição de hoje, a lição de número 4 da revista Betel Dominical desse trimestre, que está tratando sobre o movimento pentecostal. Mas antes de iniciar aqui o nosso plano de aula, eu vou recomendar para vocês alguns canais aqui no YouTube que também falam sobre a EBD e utilizam a revista Betel Dominical. Como o tema desse primeiro trimestre do ano foca em questões da história recente da igreja, eu penso e até chego a ter uma certa certeza que pode ser novidade para muita gente, tanto para aluno quanto para professores. Pensando assim, eu achei muito válido recomendar aqui para vocês dois professores, no meu ponto de vista, são excelentes. E eles abordam esse tema de uma maneira diferente, com um olhar diferente do meu. Obviamente que a minha recomendação vai além do nosso canal oficial da editora Betel, ok? Então eu recomendo também o canal EBD Betel, do meu amigo evangelista Jefferson Vicente, um excelente professor que acrescenta muita informação e conhecimento e soma muito ao conteúdo da revista. Também na mesma linha, recomendo o canal Boa Semente, também do meu amigo pastor Júlio César Medeiros, excelente professor e comunicador da Debangu, a primeira igreja fundada pelo pastor Paulo Leivas Macalão, justamente lá no início do movimento pentecostal no Brasil em 1926. Os nomes dos canais aparecem aqui na tela, mas também vamos deixar o link clicável na descrição do vídeo, ok? Eu quero então aproveitar e mandar um abraço aos pastores aí do canal da editora Betel, canal oficial, pastor Paulo Ricardo, pastor Marcos Santana e pastor William Barros, que muita alegria, eu fiz parte por mais de 6 anos, compondo esta mesa aí. Nosso primeiro vídeo de EBD foi ao ar no finalzinho do ano de 2016, quando eu fui o comentarista da revista Aprendendo com a Geração Passada. Dá uma olhadinha lá no vídeo, você vai ver que o meu primeiro vídeo eu tremia muito, com pouquíssima experiência, né? Então a gente fez pela fé, mas o canal cresceu, desenvolveu e hoje é uma referência em EBD. Então aí, passando mais de 100 mil inscritos, meus parabéns e minha saudação então aos meus amigos também, aos meus amigos pastor Jefferson, a paz do Senhor, recebe a minha saudação, e o pastor Júlio. Olha, Deus abençoe vocês, continuem firmes, fazendo a obra de Deus e juntos, divulgando e fortalecendo a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Vamos então ao nosso plano de aula e eu começo com a verdade central da lição. Meus irmãos, eu destaco que a verdadeira integridade espiritual não é um esforço ocasional, mas um compromisso contínuo de viver para a glória de Deus em todas as áreas. Um exemplo valioso deixado pelos puritanos é que para sermos sal e luz, devemos aplicar as escrituras dentro da igreja e também fora da igreja, ou seja, no trabalho, na família, no lazer, enfim, em todas as áreas da nossa vida. Não podemos permitir pequenos deslizes cometidos por nós mesmos ou fechar os olhos diante do erro para alcançar um objetivo maior. Também não devemos repetir a postura ou tomar decisões a partir de orientações de outra pessoa, um líder, um grupo ou uma tradição. Se algo não estiver em conformidade com a Bíblia, deve ser imediatamente rejeitado, porque a Bíblia Sagrada deve ser a nossa única regra de fé e prática.
Principais ensinamentos da lição. Meus irmãos, eu considero os seguintes pontos. O puritanismo surgiu na Inglaterra após a Reforma Protestante e era formado por cristãos que rejeitavam as práticas que não eram centralizadas na Bíblia Sagrada, tanto as da igreja quanto as individuais. O outro ensinamento extremamente importante é que a presença do Espírito Santo na vida do cristão é essencial, pois somente ele nos dá discernimento espiritual e nos faz voltar aos princípios bíblicos. Sem a presença do Espírito Santo, nós somos incapazes de discernir entre o que é espiritual e o que é humano. Isso está registrado em 1 Coríntios 2,14. Por isso, devemos investir no nosso relacionamento diário com o Espírito Santo, reconhecendo que dependemos totalmente dele para todas as coisas. O que quero que os alunos aprendam? Meus irmãos, os alunos devem compreender que a Bíblia Sagrada deve ser a nossa única fonte infalível de fé e prática, assim como também era para os puritanos. E o outro ponto que eu destaco é que devemos aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida com a ajuda do Espírito Santo. Pontos para refletir e debater em sala. Meus amigos professores, a classe pode discutir a lição através das seguintes sugestões que eu vou deixar aqui para vocês. Por que seguimos tradições religiosas que não estão na Bíblia? Tratamos essas práticas como obrigatórias e às vezes até julgamos quem não mais segue. Outra questão envolve várias perguntas. Por que oramos com os olhos fechados? Por que fazemos apelo no final do culto? Por que realizamos a ceia em um dia fixo do mês? Por que nosso cumprimento é a paz do Senhor? E por fim, como podemos discernir entre o que é um princípio bíblico e o que é apenas cultural ou uma tradição? Essas perguntas podem gerar uma discussão rica e muitas expressões de dúvida no rosto dos alunos. Fique atento. E você não precisa, professor, não se preocupe em responder todas as questões. Aliás, entrega essa missão para eles. O importante é incentivá-los a refletir sobre a origem dessas práticas, a diferença entre os mandamentos bíblicos e as tradições humanas. Olha que legal. E principalmente despertar os alunos sobre a importância de fundamentar a fé na palavra de Deus. Aplicações práticas para o aluno. Meus irmãos, as minhas sugestões para transformar a aula em um chamado à ação são as seguintes. Primeiro, examinar se algum aspecto da vida não está alinhado com a palavra de Deus. Segundo, praticar a coerência cristã, vivendo de forma íntegra em todas as áreas da vida. E terceiro, em momentos de tentação, dificuldades ou decisão, perguntar a si mesmo, essa escolha ou atitude glorifica a Deus? Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um vídeo e eu acredito que você já sabe que os links para download dos arquivos do desafio da lição, tanto a versão do aluno quanto a versão do professor, elas ficam aqui disponíveis na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Já percebeu isso? Não é mesmo? Então, baixe agora e se prepare,
para ministrar a aula. Tenho certeza que com a ajuda do Espírito Santo será uma aula top. Olha, muito obrigado por se inscrever em nosso canal, por ficar comigo até o final, por estar divulgando, levando adiante essa proposta, fazendo com que o desafio da lição seja a cada domingo mais conhecido e aplicado no Brasil e fora do Brasil, ok? Olha, Deus te abençoe, tenha uma boa e excelente aula e até o próximo desafio da lição, querendo o nosso glorioso Deus.